no momento do louvor. Eu fui muito tocada no momento do louvor. E desde as 8 horas da manhã, como o Daniel falou, nós estamos aqui clamando a presença do Senhor, que já estava aqui o tempo todo. Mas nós pedimos uma unção especial. E eu vou falar algo que o pastor Nelson teve uma visão. E eu não falei nada no momento, porque eu esperei para falar no momento da palavra. Para dizer que o Espírito de Deus testifica as nossas, concorda com aquilo que nós vamos falar. Ele nos testifica, amém? Então, se louvamos de todo o nosso coração, e nós entendemos aquilo que louvamos, porque o louvor difere de uma música. Às vezes nós cantamos uma música, cantamos até, assim, balbuciamos até em inglês, porque não sabemos falar, mas nós balbuciamos uma música sem saber o que nós estamos falando, simplesmente porque nós gostamos da melodia. Mas o louvor é diferente. Nós devemos entender aquilo que nós estamos cantando, porque o louvor é uma expressão de amor a Deus, e é muitas vezes uma promessa, uma oração. E no meio do louvor, muitas curas já aconteceram, muitas coisas já foram liberadas no reino espiritual neste lugar, muitos traumas já foram curados, já aconteceram aqui neste lugar. Muitas emoções já foram tratadas aqui, porque aonde há um louvor verdadeiro, o Espírito do Senhor se manifesta. A presença do Deus vivo está presente, amém? E o tema desse mês, que eu com muita gratidão a Deus tenho a honra de começar, será fortalecimento. Então repita comigo: fortalecimento. Eu quero ser fortalecido. Amém. E para isso, eu quero que você tenha certeza que Deus te chamou para ser ungido. Amém? Então, por que eu me referi ao pastor Nelson? Porque no momento em que nós estávamos em oração, o pastor Nelson teve uma visão. E esta visão é que nós não estávamos exatamente nesse local, mas nós estávamos na presença do Altíssimo. Por isso, quando há uma convocação, essa convocação não é para poucos, mas é para todos. Mas é para que todos vocês tenham as experiências sobrenaturais que Deus tem preparado. Amém? Então, todo dia de Santa Ceia, nós estamos aqui a partir das 8 horas da manhã, e às 9h20, 9h15, nós temos um café maravilhoso lá em cima, para entregar o nosso jejum. E no momento em que nós estávamos em oração, no momento em que nós estávamos no momento mais gostoso da oração, o pastor Nelson teve uma visão que nós estávamos num momento muito especial na presença do reino de Deus, e os nossos pés estavam ungidos. Nossos pés estavam repletos de óleo. E a primeira coisa que eu quero falar nesta manhã, que ele não leu a minha pregação, ele não leu a minha ministração, ele não sabia aquilo que o Espírito Santo havia colocado sobre o meu coração, é que para ser fortalecido, você precisa estar cheio de unção. Você precisa querer a unção de Deus. E eu quero contar uma história para vocês. Eu, quando ministrava alguns anos atrás, eu começava assim: era uma vez. E depois eu parei com isso, mas eu sempre contava uma história. Mas hoje eu quero fazer como eu fazia alguns anos atrás. Era uma vez um guardião de faróis do mar.
O guardião do farol do mar é aquele homem que fica em cima de uma torre guardando, estando no farol, fazendo com que ele permaneça aceso. No início dos anos 900, como vocês sabem, os faróis ficam em cima das rochas, num lugar mais alto possível. E ele tem a função de dirigir o tráfego marítimo, de alertar, porque existem alguns obstáculos na navegação. Então, podem existir rochas que, quando a maré baixa, elas ficam visíveis. Então, o farol alerta: olha, a maré baixou hoje, então navegação, dê a volta por um outro lugar para que você chegue em segurança. E este guardião, ele foi contratado porque alguns anos antes funcionava ali um queimador que ele era à base de óleo. Quem o contratou lhe deu uma reserva de óleo para uma semana. Então ele disse assim: Ademir, eu vou te contratar para ser o guardião do farol. E você vai ter a função de fazer com que este farol permaneça aceso por uma semana. E eu vou te dar uma reserva de óleo para alimentar o queimador, que somente funciona com óleo. E durante uma semana este farol tem que permanecer aceso. Porém, lembre-se, Ademir, esta reserva é para abastecer o farol somente por uma semana, e ele tem que permanecer aceso. Pode colocar a foto. Tem a foto aí, Marcelo? Ok. Então, essa é uma foto de um farol, não sei se dá para ver bem. Lá em cima tem um homenzinho. E também vocês veem uma chama. Esta chama, ela vem à base de um óleo que queima. Este homem, ele era muito bom. Ele era muito bonzinho. Como muitos cristãos, que são bonzinhos. Bons de alma, bons de ações, bons de atitudes. E ser bom é uma coisa linda. Mas não é ser convertido. Ser bom é uma coisa santa, mas não leva ninguém para o céu. E uma noite, bate na porta uma senhora: por favor, acabou o óleo da minha casa e eu estava cozinhando para as minhas crianças. Você poderia me emprestar um pouco de óleo para eu terminar de cozinhar para as minhas crianças? E esse homem, que era muito bom, ele pegou um pouco de óleo da reserva e ele disse: claro, minha senhora, pode levar para a senhora terminar de cozinhar a comida para as crianças. Leve um pouco de óleo. Um dia depois, veio até ele um velhinho, bateu na porta do guardião do farol: por favor, está uma noite muito fria e acabou o meu óleo. Você poderia me emprestar um pouco para que eu possa manter aceso o meu aquecedor? O meu aquecedor só funciona à base de óleo e eu esqueci de comprar. Você pode me emprestar um pouco? Ah, está bem, eu tenho bastante. Pode levar um pouco de óleo. Pode levar, não tem problema. Na outra noite aparece um outro velhinho, um agricultor. Ele ficou com um trator parado na estrada. Bate na porta do guardião e disse: por favor, eu tive um problema com o trator. Ele teve falta de óleo, ficou parado no meio da estrada. Você poderia me emprestar um pouco para que eu possa continuar a trabalhar? Mas é claro, eu sou muito bom. Pegue um pouco de óleo, leve. Resultado: o farol, que deveria ficar aceso por uma semana, ficou aceso somente por 3 dias.
No quarto dia, teve um tráfego de navio, como nunca se viu antes. Houve muitos acidentes, muitos e muitos problemas aconteceram por causa daquela irresponsabilidade. Então o responsável pelo farol, o contratante o chamou e perguntou assim: o que aconteceu? Então ele explicou, ele contou a verdade daquilo que havia acontecido. Então o homem lhe disse assim: para que foi que eu lhe contratei? Para manter o farol aceso. E por que você desperdiçou o óleo? Por que você desperdiçou o óleo? Deus nos ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, para restaurar os contritos de coração, para libertar os cativos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga com muito temor e honestidade: não desperdice o seu óleo. Não desperdice o seu óleo, igreja. Tem muitas coisas que estão fazendo a gente... Pode pôr a foto. Tem muitas coisas que estão fazendo a gente desperdiçar o nosso óleo. Você está entendendo? Você está entendendo? Para que você foi ungido? Por que você foi ungido? Por que veio até você o Espírito Santo? Por que você recebeu dons? Por que Deus te deu talentos, capacidade? Porque Ele deu para cada um. Cada um Ele deu. Não há exceções. Para mim Deus não deu nada. Para mim Deus não deu nada. Deus sim. Para cada um Deus deu. E você não deve imitar ninguém. Deve apenas entender qual é a sua parte. E fazê-la com a unção do Espírito Santo de Deus. Então eu quero ler o primeiro versículo desta manhã, que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Que diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém? Então, você tem dúvida que o Espírito Santo de Deus te ungiu para profetizar, para levar as boas novas do Senhor, para ser transformado, para ser diferente. Amém? Não podemos desperdiçar a nossa unção, ainda que sejam ou que pareçam bons motivos. Igreja, você está entendendo? Amém? Amém? A unção é a capacidade sobrenatural que Deus coloca sobre a vida das pessoas para cumprir o seu propósito. Entendam que o propósito da unção não é para que sejamos mais bonzinhos, ou que sejamos os melhores. O guardião do farol era bom, mas desperdiçou o seu óleo, porque não cumpriu a sua finalidade, não cumpriu o seu chamado. Você tem um chamado? Você tem um chamado, igreja? Amém. A igreja está bem? Está fortalecida? Amém. Deus quer uma igreja reagente. Nós vamos à igreja como estamos hoje, nos regozijamos com a presença de Deus,
mas não vivemos o propósito pelo qual Ele nos criou. Nós entramos e saímos sem entender por que Deus me criou. Estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas não vivemos e não realizamos o propósito que Ele nos equipou para viver, que Ele nos prepara para viver. E podemos riscar de falir como ser humano. Chegar no final dos nossos dias, ter vindo à igreja como cristãos bonzinhos, desperdiçar todo o nosso óleo, sem entender qual era o verdadeiro propósito de Deus para a sua criação. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não te criou apenas para respirar, trabalhar e morrer. Não foi para isso que Ele te criou. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Viram milagres, ressurreição dos mortos, viram cegos voltarem a ver, recuperaram a vista, teve multiplicação de pães, mas num dado momento Jesus tem que ir. Tem que ir. E vejam só o que diz a palavra. Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus lhes deu uma ordem. Não foi o pedido, foi uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Jesus estava dizendo: vocês tiveram 3 anos de experiência comigo. Vocês viram todas as coisas que eu fiz. Não saiam sozinhos. Tenham sempre o meu Espírito. Não achem que possam fazer as coisas sem a minha presença. Porque às vezes nós achamos que sabemos tudo, que aprendemos tudo com o tempo que já vivemos na presença de Deus e nós não sabemos nada. Aprendemos tudo e esquecemos do fortalecimento. Se nós não somos fortalecidos, nós ficamos anêmicos. Anêmicos da palavra, anêmicos da presença de Deus, anêmicos da unção. Nós temos que andar uns com os outros e principalmente de fazermos tudo com quem fomos fortalecidos. Com quem somos fortalecidos? Com Deus. Porque nós não somos nada sem Deus. Muitas pessoas começam a andar por aí, andando pela própria força e se esquecendo de Jesus, que é quem nos dá a unção. Você já percebeu que quem vai sozinho, a diferença de quem vai sozinho e de quem vai com o Espírito? Então faça uma prova, sabe? Relembre algumas coisas de quando você foi sozinho e de quando você pediu ajuda do Espírito. Quando você faz sozinho, você se cansa. Você fica exausto. Você perde a paciência. Você desiste logo. Mas através do Espírito Santo você diz assim: não sou eu quem faço, mas eu sou apenas o teu instrumento. As minhas forças são renovadas, porque eu sou fortalecido todos os dias. Ainda que eu esteja fraco, o seu Espírito me fortalece, me dá uma nova força. Quando eu faço sem o Espírito de Deus, eu espero recompensa dos homens. Mas quando eu faço pelo Espírito, a minha recompensa vem dele. Se você se mover com a força somente tua ou de homens, você terá somente resultados humanos. E resultados humanos
são fracasso, gente. São um fracasso. Mas se você se mover na força do Espírito, você verá muito mais coisa do que seus olhos jamais poderiam imaginar ver um dia. Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos as coisas que nós desejamos? Porque nós fizemos sozinhos. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que será que ele estava querendo dizer? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês entendem que esse poder, esse fortalecimento é para podermos testemunhar com eficiência e com excelência Jesus Cristo nesta terra. Mas quando foi a última vez que nós falamos de Cristo para alguém? Quando foi a última vez que eu falei que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Quando eu estou testemunhando a sua história, a sua vida, quando eu estou sendo Cristo aqui como testemunha? Este fortalecimento Ele colocou sobre mim, e eu estou canalizando isso para ser testemunha do seu evangelho. Então, irmãos, o tema deste mês, que começa, será fortalecimento. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina com os animais, como exemplo fantástico. E no PG, lá de casa, o pastor Daniel fez uma ilustração sobre um animal. E eu pensei, é o que eu vou ministrar no domingo, sobre esta força, sobre este fortalecimento, sobre esta palavra. E na verdade, o que deveria ser o começo dessa ministração, eu comecei de trás para frente. E é onde eu vou terminar com ela. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção neste versículo, porque vai ser o versículo-chave que vai falar sobre o nosso fortalecimento desta manhã. Isaías 40, versículo 28. Olha que coisa maravilhosa. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Eu queria que você repetisse comigo. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. E dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias.
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você crê que Ele está aqui, e se você crê que a palavra do Senhor é uma palavra viva, e que ela é para hoje, na sua vida e na minha vida, ela fala assim: o Senhor é Deus eterno, Ele não tem fim, é o Criador da toda a terra, Ele não fica cansado, Ele não fica exausto, e Ele fortalece aquele que está cansado. Você está cansado? Ele te fortalece, Ele dá vigor àquele que não tem força. Nós estamos falando de fortalecimento. Ele dá vigor ao que está sem força. Porque até os jovens, eles ficam exaustos, eles se cansam. Os moços podem tropeçar e cair, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias. Voam bem alto como as águias. E por que eu falei que nós vamos aprender? Porque você sabia que a Bíblia nos compara às águias? A Bíblia nos compara às águias. E eu quero que você entenda a magnitude dessa ave pela manhã. Por que Deus nos compara a ela? Porque o próprio Deus se comparou à águia, quando Ele veio libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Depois de tirar o povo daquele jugo pesado, da escravidão, Deus se comparou com uma águia, e nos comparou com os seus filhotes. Ele se comparou como uma águia. Então não é à toa que Ele falou no livro de Isaías. E olha o que Ele fala no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Ele diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe junto a mim. Aleluia. Coloca a foto para ver, Marcelo. Uma águia mãe que carrega os seus filhotes, ela carrega sobre as asas, ela carrega os seus filhotes sobre as asas. Assim Deus nos carrega como seus filhotes. E pela segunda vez, Ele volta a usar a comparação da águia. Amém? Está no livro de Deuteronômio 32, versículo 12. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele nenhum Deus estranho. Aleluia, não havia Deus estranho, havia o Deus de Israel, o Deus que fortalece como Ele fortalece a águia. E nós vamos aprender sobre fortalecimento com o exemplo da águia. Ela chega no ninho e ela quer mudar. O ninho já não é um lugar para ela, e ela quer mudar. Mas ela não quer mudar sozinha, ela quer levar os seus filhotes. Então ela revolve os filhotes. Ela quer mudar, mas ela não quer deixar os seus filhotes lá, naquele ninho, porque ela quer mudar de habitação. Ela quer ir para um lugar maior. Aquele lugar já não é um lugar adequado para ela. Ela quer um lugar maior, porque a águia não se conforma. A águia não aceita
ela não se conforma. Então aquele lugar está pequeno demais. E ela fala assim, eu preciso de um lugar maior. Só que eu preciso levar meus filhotes. E ela revolve aqueles filhotes debaixo das asas dela. Ela revolve, ela revolve, ela revolve. Aí ela se lança daquele despenhadeiro enorme, sem medo. Porque a águia não tem medo, ela não tem medo de mudanças. E você sabe que ela consegue navegar nas alturas, quase sem bater as asas, porque ela aproveita as correntes dos ventos. E não há, obrigado, Deus abençoe, e não há ninguém, nenhuma ave na face da terra que voa melhor do que a águia. E se algum filhote descuidadamente cair das suas asas durante o voo, você pensa, coitadinho, ele vai morrer, ele é indefeso, ela não pensou nisso, ele vai morrer que nada. Sabe o que ela faz? Ela dá uma guinada, uma virada e zoom, ela pega o filhote, porque ela é rápida, ela é ligeira, ela coloca debaixo das asas novamente, e ela jamais deixa um filhote morrer. Amém? Ela ensina os filhotes a voar da forma mais firme que um ser humano possa compreender. Quando ela percebe que os seus filhotes já estão prontos para voar, já estão no ponto para voar, ela fala, está na hora de você vencer na vida, porque você não veio para ser gado e olhar para a grama, você não veio para ser galinha para olhar para baixo, você é filhote de águia, você nasceu para voar. Você não pode ficar parado comendo daquilo que eu te trago. Está na hora de você buscar alimento. Mas mamãe, eu gosto tanto quando você traz alimento para mim. Mas está na hora de você buscar. Porque eu te fiz forte. Eu não te fiz para ser ligado a alguém para o resto da vida. Está na hora de você voar. Então, ela tira do conforto de ninho. E sabe como é que ela faz o ninho para os filhotes? Ela faz em cima de um monte de galho pontudo. Então, ela coloca um monte de coisa fofa. Só que quando eles começam a crescer, o peso deles começam a ficar em cima daqueles galhos pontudos, e eles começam a falar, ai meu Deus, está doendo esses espinhos, o que a mamãe fez? A mamãe é má, a mamãe não é má, a mamãe quer que eles voem, a mamãe quer que eles sejam fortes, assim como nosso Deus, a mamãe quer que eles fiquem fortes. E eles começam, ai meu Deus, eu tenho que sair daqui, mas a mamãe tem trazido alimento, pode colocar outra foto. A mamãe tem trazido alimento para mim todo o tempo, pode colocar foto, Má. A mamãe tem trazido alimento para mim todo o tempo. Mas agora está na hora de você buscar teu alimento. Cadê a foto dos galhos? Cadê a foto dos galhos? Alô, mídia, está na sequência. Aí, tá vendo os galhos pontudos? Os filhotinhos da mamãe, traz comidinha para mim. Não, agora você vai ter que vir buscar. Agora você vai ter que buscar. Mamãe, os galhos estão me apertando, mamãe. Traz comidinha para mim. Não, querido, agora você está precisando buscar. Aí ela começa a ser uma mãe má. Ela pega um peixe lá no mar. E aí ela vem bem perto do penhasco. E ela fala, vem filhinho, vem filhote, vem comer aqui, perto da mamãe. E aí
Ele fala assim: bom, é melhor do que os galhos pontudos. Vem aqui, vem, movam-se, vem comer. E quando chega bem perto, ela empurra um a um, tchum, no despenhadeiro, no penhasco. E aí eles gritam: não, mamãe! Aí você acha, vai morrer. Ela dá o voo. E pega ele lá. Não, mamãe! Ela paga, não, filhinho, ainda você não está pronto. Pega ele sobre as asas e leva ele de volta. Vai o dia seguinte, um a um. Aí chega o momento, pode pôr a foto. Olha que linda. Um a um. Sabe por que não tem foto dela pegando? Porque ela não se deixa fotografar. Aí vai chegar um dia que o filhote vai ver ela voar. Mãe, acho que eu consigo. Pronto, filhote. Você está pronto para a vida. Pode voar. Pode voar, filho. Pode voar, filha. Está pronto agora. A águia é uma das mais sublimes criaturas no reino animal. Ela é a mais poderosa de todas as aves. A águia não fica fuçando em lixo, viu? Sabe quem fuça em lixo? Abutre, urubu. Tanto é verdade que se você vai ver em feitiçaria, é urubu, abutre, não é águia. A águia não mexe em lixo. A águia não mexe em podridão. A águia, ela voa alto, ela vence desafios, ela paira por cima de tempestades, ela atravessa tormentas. Não tem ave na terra que voa mais alto. E não tem ave que viva mais do que a águia. Sabe quanto ela vive? 70, 80 anos. O mesmo tempo de vida de um homem. E a ave, ela tem a visão mais apurada que uma ave possa ter, que um animal possa ter, tá? Tem o foco perfeito. E ela consegue enxergar com uma nitidez perfeita a quilômetros e quilômetros de distância. Aí você fala assim para mim: pastor, eu estou ouvindo isso, mas eu estou cansada. A águia pode ser tudo isso, mas eu estou cansado. Espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voa bem alto como a águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Não desista. Mas eu não tenho mais força. A águia chega numa certa idade e ela também não tem mais força. Porque ela também envelhece. E ela começa a envelhecer com 40 anos. Sabia disso? O ser humano com 40 anos dificilmente arruma emprego. E aos 40 anos, a águia está velha. Seu bico nunca para de crescer. O bico de cima, ele cresce tanto, 40 anos crescendo, que ele vira ao contrário, até formar um anzol e entrar para dentro dele mesmo. E o bico de baixo, ele faz um movimento ao contrário. Ele cresce envergando, entrando dentro do bico superior, como se fossem 2 anzóis. Então ela não consegue mais se alimentar direito, porque ela não consegue mais, porque o bico entortou tanto, mas tanto, que a ponta ficou arredondada. Pode mostrar a foto?
As unhas das águias nunca foram cortadas. Imagine se você ficar 40 anos sem cortar as unhas. Já imaginou? As unhas vão crescendo, crescendo, e elas ficam tão grandes, engavinhadas, retorcidas, que ela já não consegue segurar a presa. Então ela não come direito e ela fica fraca. Pode mostrar as fotos das unhas? Suas penas estão velhas. O caule da pena está grosso, é o meio, pesado. E ela acumulou tanta sujeira que aos 40 anos ela já não consegue voar com a mesma agilidade de antes. Então, ela começa a ficar assim. Quando chega nesse ponto, ela tem duas escolhas a fazer. Ou ela espera a morte chegar, ou ela se submete a um processo doloroso de transformação. E essa transformação vai levá-la ao fortalecimento. Mas ela só vai fazer isso se ela for a águia que a Bíblia diz. A águia que espera no Senhor. Não uma águia conformada. É a águia guerreira. A águia que não se entrega. Porque a águia conformada, ela espera a morte. A águia que espera no Senhor vai passar pelo processo para ser fortalecida. Então, olha o que a águia faz. A águia de 40 anos voa até um penhasco. Um lugar onde não bate vento. Um lugar onde ela estará razoavelmente protegida. Um esconderijo. Junto a um rochedo. E quando ela se ajeita, ela começa a bater com seu bico velho, retorcido na rocha. O dia inteiro, o tempo todo. Até ela não aguentar mais de cansaço. De exaustão. E passam dias e dias e dias, até ela arrebentar o bico. E até o bico cair. Pode pôr a foto. Como dói. Ela arrebenta não só essa parte, mas ela arrebenta o bico inteiro. Ela só dorme por exaustão. Aí ela espera crescer um novo bico. E com o bico novo, ela arranca todas as unhas velhas, retorcidas, encravadas. Você já teve uma unha encravada? Sabe como dói? Ela arranca uma por uma unha encravada. E ela espera crescer as unhas novas. Ela deixa a natureza de Deus fazer a sua parte. O tempo passa. 5 meses solitários. 5 longos meses solitários para se fortalecer. Então ela olha para o bico, olha para as unhas, então ela olha para as penas, velhas demais para quem precisa ser fortalecida. Então ela usa o bico e as unhas para arrancar as penas. Como dói arrancar as penas, uma por uma, mas ela fica livre da velha plumagem. Aí as pessoas olham para a águia, se pudessem olhar para aquele rochedo, para onde ela arrancou todas as penas, e dizem: essa é a águia, aquela temida, parece um franguinho.
Mas águia nunca deixou de ser águia. Coitadinha, né? Despenada. Despenada. Parece um franguinho. Mas a águia nunca deixou de ser águia. Doeu demais. Mas ela sabia o que estava fazendo. Agora ela precisa esperar Deus fazer a obra. E as penas começam a nascer. Passam-se 150 dias. E você olha para ela e diz: coloca a foto agora, por favor. A águia renasceu. A águia renasceu. Você pode aplaudir ao Senhor? A águia foi fortalecida. A águia passou por transformação. A águia foi fortalecida. A Bíblia está te comparando a essa águia. Pode vir tocar no louvor? Águia velha. Escute. Você está cansado? Você está precisando trocar o bico, as penas, as unhas. Chegou aos 40 anos. Você está precisando de fortalecimento. Eu estou sem voz. E está difícil de orar. Mas desde que eu comecei a mensagem, Deus pediu para uma pessoa orar hoje. É o pastor Ademir. E eu queria que você viesse à frente hoje. Se essa palavra falou com você, que precisa desse fortalecimento, que precisa desta renovação, que precisa ser renovado como a águia, esta águia de Deus. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta manhã é para você ser fortalecido. Eu quero que você fique de pé, e se essa palavra falou ao seu coração, que você venha a ser renovado, fortalecido, porque aqui está um homem de Deus, ungido do Senhor, para orar pela sua vida. Quer fazer em nossas vidas. Como Deus é tremendo, porque eu vou ministrar no domingo que vem, e há 15 dias Deus colocou uma palavra no meu coração, muito parecida que Ele colocou no coração da pastora Loredana, e o que ela começou a ministrar aqui hoje é o início daquilo que eu vou dar continuidade domingo. Eu nem imaginava que ela fosse ministrar hoje, só que Deus já estava ministrando no meu coração para quebrar algo que podia estar dentro de mim. Então eu vou bater meu bico na pedra. Poder